Então, Capsu, e nós vamos falar agora da prisão do Collor de Mello, tá? O Alexandre de Moraes determinou a prisão do Fernando Collor de Mello. Ele teria sido condenado num esquema de corrupção da BR, distribuidora, da época da Lava Jato, tá? E ele, ao contrário do Lula, não teve tudo anulado pelo STF, né? Vocês sabem, o Collor já meio que perdeu essa guerra lá atrás. Enfim, o Alexandre de Moraes mandou prender o Collor. Eu tenho duas observações sobre isso. Primeira observação. É óbvio que o que está acontecendo agora é uma tentativa meio que desesperada do governo e do STF de criar notícias novas para abafar o caso do INSS. Não tem nenhuma justificativa para fazer isso com o caso do Collor. Veja bem, não me entenda mal, o Collor merece ser preso? Merece, eu digo isso. Desde o momento que ele confiscou a poupança do pessoal lá, quando ele foi o presidente, ele merece a cadeia e pior, qualquer coisa que você condenar o Collor, para mim, ele merece isso tudo por causa da poupança que ele confiscou do pessoal no Brasil quando ele se tornou presidente. Mas, assim, para que esse negócio? Não é um caso urgente, não é um caso que está correndo. Por que o Alexandre de Moraes fez isso agora, né? Ele fez isso agora justamente como uma distração, tá mais do que óbvio. O caso do Lula ficou muito patente, ficou muito óbvio, a corrupção tá estampada na cara do Lula, não tem como fugir. O Jornal Nacional hoje falou sobre os casos de corrupção e coisa e ressaltou que aumentou muito no governo Lula, é o que eu venho falando, né? Eu vou fazer até um vídeo sobre isso amanhã. Ah, o caso da corrupção no governo Lula no INSS já tinha antes. Já tinha corrupção no governo no INSS antes. Assim como, lá na época da Petrobras, você lembra? Sempre falava, o pessoal do PT falava, não, porque já tinha corrupção na Petrobras. É verdade, sempre teve corrupção na Petrobras, mas tinha um pouquinho. Quando chegou o Lula, a coisa ficou enorme, né? E a mesma coisa no INSS. O Lula entrou, ficou enorme a corrupção no INSS, o roubo dos aposentados para ajudar sindicatos, né? O que está acontecendo, o que a gente está vendo acontecer aqui é o enfraquecimento do governo e o pessoal da coligação PT-STF tentando achar maneiras de distrair a atenção do povo. O outro ponto que eu digo aqui é o seguinte, o Fernando Collor de Mello é um político que já não está no auge dele da política, mas ele ainda é uma pessoa poderosa em Brasília. O Alexandre de Moraes tem comprado um monte de briga em Brasília com um monte de gente. Eu não sei qual é a estratégia do Alexandre de Moraes não, meu amigo, mas esse cara, de novo, ele é um legislador muito competente, pode até ser, né? Eu já duvido um pouco. Ele tem feito tanta besteira que eu acho que ele nem é tão competente assim em termos de legislação, em termos de ser jurista, né? Mas, do ponto de vista político, o cara tá pisando num monte de calo, né? Uma hora essa conta vai chegar. Essa notícia foi sugerida por Zeitgeist 2099, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não poderia deixar de falar desse assunto, mas eu não vou dar muita força para ele não, tá? Porque a verdade é a seguinte, meio que o Collor é corrupto. E aí, meu amigo? É lógico que é, né? Todo mundo lá em Brasília é. Que diferença faz isso? Ah, ele merece ir pra cadeia. Merece. Concordo plenamente. Não vou defender o Collor aqui. Acho que ele merece ir pra cadeia já há muito tempo. Desde quando, em 1990, quando ele se tornou presidente, no dia que ele tomou posse, ele suspendeu a poupança de um monte de gente. Teve gente que se suicidou, meu amigo. Teve gente que se matou porque tinha vendido a casa para comprar um outro apartamento, para comprar um outro negócio. O cara confiscou o dinheiro todo da pessoa. Teve gente que se matou. Só por isso esse cara merece apodrecer na cadeia o resto da vida dele. Não interessa o resto. Agora, verdade seja dita, o impeachment dele foi por motivos bem questionáveis. De novo, não vou defender o cara não, mereceu tudo que aconteceu com ele. Mas, assim, foi bem questionável a coisa. Foi naquela época que a Rede Globo elegeu o cara, porque foi a Rede Globo que elegeu o Collor, e quando o Collor brigou com a Rede Globo foi lá e tirou o cara. É isso mesmo, é o que acontecia aqui no Brasil até bem pouco tempo atrás, né? A rede social acabou com esse problema, acabou com essa dominância que a Rede Globo tinha sobre a narrativa padrão da sociedade brasileira, né? Antigamente o que a Rede Globo falava era o que virava o padrão da sociedade brasileira, né? Enfim, o Collor hoje em dia, como eu falei para vocês, ele não é mais um político assim tão... Né, não tem uma importância política tão grande, mas ele ainda tem uma força muito grande na política, tá? De novo, como é que funciona essa força política
como é que funciona esse negócio? Por que o cara consegue se reeleger seguidas vezes lá em Alagoas e coisa e tal, né? Ah, porque ele tem um público que gosta dele lá. Isso até importa, mas isso importa pouco. O que importa mais é que ele tem partido, ele tem um monte de gente que é leal a ele, que ele ajudou no passado e essas pessoas ajudam a ele, que ele tem acordo com esse pessoal. Então você tem esses grandes grupos mafiosos em Brasília. Gente, governo é uma máfia, mas é igualzinho, não tem diferença nenhuma em relação a outras máfias que tem por aí. É o mesmo esquema, a mesma forma de funcionamento e coisa e tal. Você pode alegar que talvez tenha menos violência, mas tem menos violência direta, violência física. Em termos de violência por baixo dos panos, tem muito mais no final das contas, né? Enfim, então, são as duas coisas que eu vejo sobre isso. Primeiro, claramente essa decisão do Alexandre de Moraes é mais uma tentativa de vamos desviar, vamos falar de outra coisa. Ah, e o INSS, né, o irmão do Lula tá lá. Quando teve esse escândalo do INSS, o pessoal tava perguntando isso inclusive, né? Ah, mas como é que o governo Lula deixou a Polícia Federal fazer isso? Meu amigo, não deixou, cara, eles não sabiam, né? Eles achavam que iam investigar o caso daquelas entidades que ficam aplicando golpe, que realmente esse golpe de entidades que arrumam desconto das pessoas, isso acontece há um tempão, isso é um absurdo mesmo, mas já acontece há um tempão, né? O problema é que a Polícia Federal foi lá e esbarrou no sindicato. E aí o sindicato é muito pior que essas entidades. O sindicato com o Lula fez uma coisa enorme, né? E aí o Lula não tem como parar esse troço. Tentou jogar no Bolsonaro, tentou dizer um monte de coisa. O Lula foi surpreendido com esse troço, né? O pessoal tá apavorado. Daí surgiu essa necessidade, né? De novo, esse governo que a gente está vivendo agora não é um governo do PT. Não é só um governo do PT. É um governo da coligação PT-STF. O Xandão tá junto, o STF tá junto com esse governo, estão ali ó, abraçadinho um com o outro. E né, quando começou a dar merda pro Lula, o pessoal percebeu o problema. Qual que é o problema? A anistia tá para passar lá na Câmara. Ah, sim, eu sei, eu já fiz um vídeo sobre isso, falando que o Hugo Mota parou e coisa e tal, mas é o que eu expliquei para vocês. É um choque de forças ali. Um monte de deputado querendo pautar a coisa, né? E o Lula querendo parar a coisa. Mas dependendo de como é que for essa correlação de força, o Lula enfraquecendo com o tempo, e esse escândalo do INSS tem o condão de enfraquecer o Lula, a anistia passa, e aí mela o plano do Alexandre de Moraes de condenar o Bolsonaro e depois aliviar para todo mundo para dizer que isso é uma pacificação, né? Então, essa é a história. O que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui? Claramente está criando distração. É a mesma coisa que ele fez com a tal da citação do Bolsonaro na UTI, né? Eu já expliquei para vocês porque é absurdo, é contra a lei, é indevido à lei, é uma citação nula de pleno direito e mais do que isso, ele poderia ter citado o advogado. O Bolsonaro tem advogado constituído nos autos, cita o advogado, por que precisa mandar a oficial de justiça lá no hospital para citar o Bolsonaro, né? Ou seja, ele fez isso com um objetivo claro. Vamos falar de outra coisa, para de falar do INSS, vamos falar de outra coisa. Só que hoje o Jornal Nacional falou do INSS, então o Jornal Nacional falou do aumento de casos de desconto ilegal durante o governo Lula, que até 2022 não tinha desconto ilegal, 2023 começou a crescer, 2024 foi um absurdo de desconto, foi 10 vezes mais que o normal. Não, 10 vezes não, 5 vezes mais que o normal de desconto que tinha antes, né? Então, ou seja, ficou feia a coisa. O que o pessoal fez? O que a coligação fez? Não, dá um jeito de... Vamos distrair, vamos achar uma distração, fala de outra coisa. Vamos prender o Collor, né? Então, beleza. De novo, não vou defender o Collor aqui não, ele tem que ir pra cadeia mesmo, mas que tá na cara que isso foi uma maneira do Alexandre de Moraes de distrair a atenção do Lula. Evidentemente que foi. O Lula está desesperado, meu amigo. Ele sabe que essa ferida do INSS é ferida de morte no governo dele, né? Aqui, ó. Moraes rejeita recursos de Collor e determina a prisão do ex-presidente. E olha só, tanto é isso que ele decretou a prisão de decisão monocrática. Ainda precisa ser confirmada pelo plenário. Precisava disso? Se fosse um caso urgente, uma coisa, não porque né, o Collor está fugindo, está tentando correr. Não, não é isso. Pô. O Collor já foi condenado não sei quanto tempo aí. Ou seja, ele poderia ter jogado para o plenário decidir prender o Collor. Iam prender do mesmo jeito, é lógico. É lógico que vão confirmar a decisão do Alexandre de Moraes. Por que o Alexandre de Moraes tomou a decisão hoje, correndo, decisão monocrática? Distrair a atenção, tentando distrair a atenção. Por isso que eu não vou dar atenção para esse caso aqui não. Estou fazendo esse vídeo aqui hoje para dizer que eu fiz e deixa para lá. O outro ponto é esse que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes é um legislador muito experiente, talvez, não sei, nem sei se eu acredito mais nisso. Tem feito tanta merda do ponto de vista legal que eu nem sei se eu acredito mais nisso. Mas pode até ser um legislador muito experiente, mas ele é um político principiante. Ele está fazendo um monte de merda, está comprando um monte de briga.
De novo, comprar briga, você tem que comprar briga na política? Tem que comprar briga na política. Político também que não compra briga com ninguém também não vai a lugar nenhum. Mas a verdade é, ele está comprando um monte de briga que não precisava comprar. E nessa situação, meu amigo, isso pode ser fatal para ele. Essa conta vai chegar mais a gente. Ah, mas o Collor não vai poder fazer. Não, o Collor não vai poder fazer nada. Mas tem um monte de gente que deve favor para o Collor, e o Collor pode cobrar o favor desse pessoal, e essas pessoas, tem muita gente lá na aristocracia de Brasília que é alinhada com o Collor, e no final das contas o Collor acaba tendo um poder grande nessa história também. Ele não é um Zé Mané lá em Brasília também, não é à toa que ele se elegeu senador, não é fácil se eleger senador durante tanto tempo lá em Alagoas, né? Enfim, o senhor Alexandre de Moraes vai chegar nele, vai chegar no Alexandre, certamente um dia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.